Olá, pessoal. Estou gravando essa aula vídeo em função da conexão importantíssima, ainda mais nesse momento crítico, da conexão entre as constelações familiares ou constelações sistêmicas e a CNV, a comunicação não violenta. Essa conexão, para mim, é muito apropriada, muito útil, muito eficaz em dimensões conflitivas, em dimensões de aprendizado relacional. Eu fiz o curso com o criador da CNV em 2005, Marshall Rosenberg, né? E aí, passando um tempo, eu senti que faltava algumas dimensões que poderiam ser aprofundadas em relação a isso. Aí fui fazer outros cursos e fui podendo agregar dimensões. Em 2008, 2009, fiz a formação internacional em constelações familiares, aí muitas fichas caíram. E de lá para cá, 2010, 2011 em diante, comecei a elaborar dimensões tanto teórica quanto prática nessa conexão da CNV com as constelações ou a visão sistêmica conectada às constelações. Aí eu queria apresentar um pouco para vocês dessa dimensão. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando a gente está dentro de um método e que ele parece ser bastante amplo, você fica encantado com aquele método, talvez fique um pouco cego algumas dimensões dos limites do que falta para ele. Mas quando você começa a estudar várias dimensões e entrar em vários ambientes, contextos de aplicação e de pesquisa diferente, você vai vendo a possibilidade de conectar e de acrescer outros métodos que complementam. É o típico caso, porque a CNV muitas vezes tem essa dimensão de que dá a impressão, né, de que é uma questão de comunicação. Eu vou melhorar a minha comunicação, eu vou escutar. Aí tem a empatia na parte emocional, e aí isso vai fazer uma mudança, vai resolver um conflito. Isso é uma armadilha muito comum nos alunos iniciantes, principalmente na CNV, e aí introduzir essa dimensão de compreensão sistêmica, que é muito profunda, tem várias conexões que podem ser feitas, né? Claro, essa dimensão da frase, da asserção, o poder da palavra, o efeito de produzir imagens com as palavras, esse é um ponto que é bastante enfatizado, que não fica claro às vezes para quem estuda CNV, mas se você conecta com a dimensão da asserção, como ela é crucial, pode ser traumatizante, pode ser errada, pode ser profundamente produtiva, abrir uma dimensão escondida, né? Tocar em dimensões sensórias importantes, sentimentos que estão ali, ou sentimentos primários que sejam, sentimentos secundários, ou que está oculto das emoções, principalmente a raiva, o medo, né? E também o amor. Há um instrumental muito grande das constelações que você pode aplicar na CNV, e por sua vez a CNV tem me ajudado muito, tem ensinado muitos alunos, principalmente na área do direito, a trabalhar formas que você não precisa necessariamente, às vezes, abrir uma constelação no sentido completo, mas com essa estrutura do método da CNV, da compreensão da CNV, da qualidade de não julgamento das frases, que às vezes não tem um exercício claro isso nas constelações, mesmo que isso se diga o tempo inteiro, não é para julgar, não tem um julgamento moral, etc. Mas na parte técnica, como que você vê, às vezes, vou dar um exemplo, a pessoa diz assim, por que você fez isso, né? Poxa, mas eu falei tão suavemente por que você fez isso. Mas o porquê já está contaminado. Então, a CNV pode mostrar para você que o porquê não é não é uma boa pergunta real, muitas vezes. Ela está contaminado pelo modelo de linguagem, que já introduz implícito um julgamento. Você precisaria explorar mais, né, os tipos de frase que você está dizendo, e como eles introduziram aspectos sutis de críticas, de julgamento, de vitimização, um aspecto muito legal que você vê esse ciclo, esse jogo entre da armadilha, vítima e agressor, e como isso se perpetua, a perpetuação desse ciclo vicioso, né? E ajuda muito essa compreensão sistêmica para você ver um relacionamento, principalmente na ordem da intimidade maior, e como as pessoas não conseguem, mesmo que elas não agridem mais o outro com palavras no sentido mais direto, né? E elas dizem, não, eu não agrido, mais ou menos, eu consigo razoavelmente, né, ouvir, eu não sou agressivo, etc. E tal, mas a modo, a postura que a pessoa se coloca, o tipo de linguagem que não dá abertura, e aí nós vamos ver, isso eu trago sempre esses segredos, né, que é a questão
quais os segredos e os pilares do diálogo e essa conexão muito profunda em CNV sistêmico. E essa é a ideia que a gente traz, poder ver esses aspectos da postura, da presença e da própria linguagem contaminada, que a CNV vai nos ajudar. Então, é um casamento perfeito entre um ajudando vários aspectos de linguagem. Por exemplo, deixar bem claro, isso não é claro muitas vezes numa visão de um uso sistêmico, das necessidades envolvidas. Como elas são cruciais, às vezes necessidades bem ali prementes, não são só heranças pesadas, fidelidades, coisas a honrar, ou fidelidades invisíveis, essas questões fundamentais, mas tem questões bem pontuais para a vida das pessoas, no presente, e que dá ordem dessa lista imensa de necessidades. Então, deixar claro isso, né, com o CNV, que aposta muito nas necessidades e sentimentos, e conectar com a visão sistêmica. Esse é um pouquinho do trabalho que a gente tem feito. A gente explora muito também a questão da ordem da ajuda, né? Como que você ajuda de fato? O que é ajudar com o coração, né? CNV, que é ajudar nessa transparência, nessa qualidade de entrega, de fato, de um bom ajudador, tá? Deixa eu partilhar um pouquinho do material aqui com vocês, porque esse trabalho a gente tem feito muito, tem cursos gravados sobre isso, né? Muito conectado com a Universidade do Ser, né? A gente está sempre aprontando encontro, vai aprontar um encontro agora também sobre esse tema. Então, a CNV é a visão sistêmica, né? Que é um tipo de introdução, tem a parte introdutória à CNV, a gente às vezes faz uma imersão, né? Está sempre fazendo essa imersão no CNV, e aí a pessoa tem a base, e aí ela entende e conecta com a visão sistêmica mais no sentido de Bert Hellinger, né? E aí tem a ideia central é a gente analisar relações e conflitos, obstáculos a uma vida mais livre, mais afetiva, mais verdadeira, e compreender, entrar nessa compreensão, não entendimento só teórico, né, mas compreensão da experimentação, um pouco da vivência da CNV, que vai ampliar a consciência pessoal e relacional, né? E aí, isso é um foco também bem conectado com a visão sistêmica, ampliação de consciência. Consciência é a palavra-chave em constelações familiares sistêmicas, né? Consciência é talvez uma das palavras mais fundamentais. Como que eu alaro, como que eu entro na consciência da família, consciência pessoal, consciência do espírito, né? É uma palavra-chave na própria tradição fenomenológica, hermenêutica, que a gente aprofundou bastante aí, fenomenologia e hermenêutica, né? Então, eu construí aí, a partir de muitos anos de pesquisa, de prática nessas duas grandes métodos, e depois também, mas aí é outro ponto, com o método restaurativo, das conexões da justiça restaurativa, que é outra questão. E a nossa ideia é ampliar esse potencial da comunicação não violenta em profundidade com a visão sistêmica familiar e interna, né? E a transformar relacionamentos e conflitos a partir dessa consciência e o crescimento pessoal. Vou falar um pouquinho dessas coisas que a gente tem pesquisado nesse programa. É um tipo de pesquisa também de temas, mas é um trabalho. Eu só queria pontuar assim, eu trabalho já há muitos anos, não só a ideia do sistema, consciência familiar, né, constelação familiar, esse sistema da família, que a gente chama família que eu tive, família externa, né? Eu agreguei já há muitos anos, né, tenho trazido isso nos trabalhos, trazido para vários lugares, que é uma coisa muito nova no Brasil, a dimensão dos sistemas internos, né, e que tem tudo a ver, então, com a dimensão sistêmica das constelações. Nesse trabalho que a gente faz, nesses cursos, eu sempre trago algum aspecto do sistema interno, né? E por isso que eu trabalho muito com bonecos, essas máscaras. Eu uso muito bonecos em CNV, além do lobo e da girafa, que são tradicionais, da fala correta, a escuta correta, né? Eu também tenho vários vídeos e trabalhos que eu tento mostrar as armadilhas dessa oposição entre lobo e girafa, porque para mim cai ainda no ciclo vítima e ofensor, como várias pessoas têm utilizado. Por isso que uma visão sistêmica, ela amplia. Eu tenho vários personas, vários bonecos representando situações, partes nossas, né? E aí eu trabalho essa dimensão inédita do sistema interno das personas, as partes, e do self como centro, né, que Rosenberg trabalharia como coração, como estar centrado no coração, como aspecto core, inclusive a gente trabalha a etimologia dessas palavras todas, core, né, coração, coragem, núcleo, centro, cardíaco, aspecto cordial, acordo, né? E aí essa conexão é muito interessante. Eu quero mostrar um pouquinho, então, para vocês aí
esses temas que a gente trabalha nesse CNV sistêmico e que eu acho que vale a pena investigar, né? A gente parte muito da questão da pergunta, né? CNV e sistêmico, assim, se abrir para perguntas, porque quanto mais dogmático, os riscos dogmáticos são imensos, né? A gente vê os riscos aí que teve na vitimização em relação ao ataque às constelações familiares, teve problemas, vários problemas, provavelmente uso errado, né? Cadê o aspecto de reflexivo, de pergunta, de fenomenológico, de abertura, olhar a minha disposição, a minha intenção, o meu texto, o meu contexto, o meu pretexto, que eu trabalho muito, né? Então, a gente vai... tem que ser muito investigativo para você fazer esse trabalho. Não é eu adoto um conteúdo e aplico. Então, essa parte mais difícil é o autorreflexivo, autoinvestigativo. Por isso que a gente traz uma série enorme de perguntas reflexivas, de autoanálise, de debate, de questões que são conversadas em grupo, para tratar isso. Então, esse é um ponto fundamental para depois chegar em falar em algum tipo de solução, né? Etiologia dos conflitos humanos, isso é uma coisa também não se vê muito claro, as pessoas não falam a raiz dos conflitos. Então, nós temos aqui as 5 grandes raízes que eu tenho trabalhado já há anos, e uma delas é a raiz sistêmica, então precisa aprender sobre elas. Quando eu vou estudar CNV, às vezes eu quero aplicar algo sobre alguém, eu vejo isso às vezes os alunos trazendo dessa forma, né? Eu quero melhorar o meu relacionamento, eu quero... Mas aí a gente vê que quer consertar a pessoa, olha a intenção que a pessoa carrega, né? Olha essa dimensão. Então, eu digo assim, tem conflito, aproveite como oportunidade, como espelhamento. Então, é isso que estava lá, espelho conflitivo. Quem é o meu espelho conflitivo? Eu trabalho esse ponto, é a visão, a projeção, o julgamento e a entrada das negatividades, que é um aspecto mais emocional das negatividades. Aí tem exercício sobre a sombra, muito importante a gente olhar a nossa sombra, nesse aspecto do que eu deixo oculto, e aí a projeção vai me ajudar a ver, e a projeção vem pela essa comunicação, pelo esse bloqueio, e aí o aspecto sistêmico pode me ajudar a tomar presença e consciência dessas projeções e da minha sombra. Isso implica o quê? A gente olhar os padrões, que é outro tema, né? Que padrões eu carrego? Né? Até outro dia também demos um curso pela Universidade Cedo, do minicurso sobre padrões, que está conectado à psicanálise, Freud, básico, Jung, etc., mas que conecta com a dimensão sistêmica, né? Os padrões que a gente, o hábito, os condicionamentos que formam certas personas, né? Da pessoa, por exemplo, que é o crítico interno, do preguiçoso, do agressivo. É muito interessante olhar essa padronização que as pessoas entram, por que elas entram e que papel isso está servindo para elas, né? A própria importância da agressividade, ela é muito questionada, muito combatida, e ela não é incluída, ela é excluída, né? Na verdade, as pessoas são excluídas com agressividade. Então, num CNV sistêmico, a gente tem essa capacidade de perceber esses tipos de exclusão problemática da própria agressividade, tá? E aí, o que se entende mesmo por CNV sistêmico, que é uma seara nova que a gente tem trabalhado aí há alguns anos, e é muito útil, muito interessante. Aqui no programa, vocês vejam aí, de temas, né, de investigação, como é que é trabalhar a escuta, indo além do certo e do errado, do bem e do mal, da moral ocidental. E quando o Rosenberg fala, mesmo que ele não explore esses aspectos culturais, mas tá claro esse aspecto de ir além do bem e do mal, mas precisa ser mais explicitado, né? Tem vários obstáculos morais e inimigos internos e culturais que são problemas chaves aí desse núcleo psicológico alfa, que eu chamo dos conflitos, né? E aí a potência da escuta. Aqui a gente faz exercício que precisa exercitar muito esse ponto, precisa entender essa estrutura que as pessoas usam a palavra diálogo e não sabem o que é, porque tem uma estrutura técnica, e isso a gente tem insistido muito e trabalhado muito no sistema de justiça, na área de educação, aprender o que é o diálogo e depois o exercício fundamental dele. Aí eu introduzo muitos os personas e os bonecos também, né? Um ponto que a gente trabalha, porque Rosenberg, toda a CNV é centrada no coração, as pessoas também precisam entender o que é isso, aí tem toda uma dimensão de investigação e aula sobre o coração, a parte emocional. Antigo conceito de trauma, eu digo para as pessoas, é as feridas do coração. Então, como é que se conecta a questão do coração, os modelos de superação e a força do coração ligada à ancestralidade. Então, eu introduzi esse aspecto que não tinha na CNV, né, propriamente muito implícito talvez,
de que esse coração de Rosenberg tem conexão com ancestralidade, né, tem conexão com as personas, com o self, com o núcleo fundante do sujeito, com a parte ecológica e biológica, tem várias questões que você recheia e deixa mais específico, claro, que é o coração, para não ser só sentimentaloide, metafísico, algo romântico. Então, isso é muito, e é calcado nas tradições. As tradições têm terapia do coração, filosofia do coração, né? E aí, claro, a gente vai trabalhar o método da CNV, dos 4 passos, né? E toda a base do diálogo, resgatando Sócrates como o primeiro grande dialogista, o primeiro grande hermeneuta, né? E é brilhante as coisas que tem lá, Sócrates, força que salva, né? Que, na verdade, é a ordem da ajuda, porque é força que ajuda. Como se ajuda verdadeiramente, o trabalho é esse. E aí os 4 passos. E vai aplicando cada vez mais ao sistema, né? O CNV como sistema, que é a ressignificação de palavras, de frases, né? A gente precisa olhar as armadilhas que tem nos métodos de comunicação, como a CNV, na própria constelação, né? Na própria fala, na própria ideia de bondade, né? Que modelo de escuta, e aí a gente elaborou um modelo de escuta transformadora sistêmica, que envolve presença, olhar, postura, o tipo de pensamento que ocorre, né? Muito sensório, muito presencial, muito corporal esse modelo de escuta, para aprimorar aquela escuta ativa, a escuta que todo mundo já ouviu falar, mas você pode aprimorar sistêmico e corporeamente. Isso a gente faz nessa pesquisa e nesses cursos de CNV sistêmico, trabalhando o poder da palavra, né? Outro ponto fundamental, aí a gente olhar as ordens da ajuda e o conflito e paz. São 2 pontos chaves, tanto para relacionamento quanto para dimensões da sociedade maior, né? Como é que funciona os relacionamentos no nível maior da sociedade. Outro crivo muito importante que pode ser trabalhado nesse aspecto de CNV sistêmico é os crivos de qualidade de uma pessoa na maturidade, né? O que é aquele caminho de maturidade de Hellinger? O que é aquele caminho do coração maduro de Rosenberg? Quais as conexões entre ele? O que é uma paz sistêmica, que não é só a paz branca, a paz armada, a paz do congelamento, da raiva ocultada, né? Que isso no nível pessoal ou no nível político, no nível social, né? As ordens da ajuda têm que ser muito explorado, gente, principalmente nesse período de ataques muito fortes às constelações familiares, porque ali tem muitos elementos muito importantes e não são só de Hellinger, tem uma base muito profunda em outros autores e tradições que são grandes ajudadores, né? Eu citei Sócrates, né? Que percebem o que é uma escuta real, o que é a base da terapia, porque terapia não é um aspecto interpretativo no sentido etimológico, é um aspecto de presença, terapeutés. E aí a gente tem que trabalhar essa base originária da presença terapêutica, isso casa muito perfeitamente com as ordens da ajuda. E isso está implícito também em muitos elementos da CNV, né? Sem essa base de presença terapeutés, só que a si mesmo. E também não está claro para muita gente que estuda a CNV, esse aprofundamento na autopresença, autoempatia, autocompaixão, mesmo que se fale às vezes disso, isso tem uma estrutura corpórea sistêmica, né, para ser analisada e casa bem aí com a questão das ordens da ajuda. E se eu quero aprender isso, eu tenho que estudar, claro, esse é o ponto fundamental, e praticar. Então, a gente precisa trabalhar exercícios sistêmicos, exercícios de CNV, e ver a conexão enorme que tem entre eles, né? Então, isso a gente faz também dentro dos estudos, né? E tem outros pontos que a gente trabalha também, até meditação e contemplação são muito importantes, tem até momentos específicos disso, de contemplação e meditação, que em alguns cursos são aula até extra, assim, para a pessoa se encontrar e junto meditar, e, né, voluntariamente, né, a contemplação sistêmica. E aí, quando a gente vai falar, a gente tem uma base de presença, de cultivo, de percepção do meu sistema, das minhas rupturas, das ordens do amor, dos meus ferimentos ancestrais, de como que eu estou repetindo condicionamentos e padrões e hábitos a partir de lugares da infância, né? Então, nossa, é um caminhão de coisa interessante que ajuda ao aspecto da comunicação e melhora muito o relacionamento e a comunicação. Mas é um exercício, é uma entrega, né, que a gente faz, tá? Então, é mais uma pincelada sobre esses temas. Eu convido vocês
aprofundar isso. Tem outros vídeos aqui no meu canal sobre sistemas internos, sobre muita coisa sobre CNV, as críticas às constelações, e a gente está, né, também convido o pessoal, quem quer aprofundar esses aspectos, né, como eu falei, que a gente tem feito essa conexão CNV e constelação familiar e sistêmica, e também sistema interno, há muitos anos, e praticado isso, a gente tem feito imersões, aí procure a Universidade do Ser, né? Tem o Instagram da Universidade do Ser, tem o meu Instagram, marcelo.pelizoli, o meu contato, né? O meu e-mail pessoal, opelicano@gmail.com, para quem está interessado, junto com a gente, fazer esse aprofundamento, né? Porque a gente tem conseguido trabalhar instrumentais muito sutis, que não são assim, às vezes abrir uma constelação arriscada, ou de fazer ou de ficar só numa dimensão, por exemplo, de uma prática que não tem fundamentos, ou até uma teoria que não tem cotejamento, não tem relação com a prática, e essa é a dimensão dessas imersão em CNV e do CNV, se chama sistêmico, tá bom? Pessoal, qualquer coisa é só contatar. Um grande abraço, muita saúde e paz para todos, todas e todes.